Estamos ao vivo. Bom dia a todos os nossos web ouvintes. O programa Ideias Positivas, diretamente aqui de Itajubá, no sul de Minas Gerais, pela web rádio da Oficina da Música. Hoje estamos com uma entrevistada muito especial. Então, hoje nós vamos falar sobre geologia, a ciência que estuda a Terra. O programa Ideias Positivas hoje, então, vai entrevistar a geóloga Estefânia Fernandes dos Santos, mestre em Geologia Econômica e Aplicada, professora coordenadora do Laboratório de Hidrogeologia e do Estágio Supervisionado de Engenharia Hídrica da Universidade Federal de Itajubá. Então, bom dia a todo mundo. Quem tiver dúvida pode ir colocando aqui, que a Estefânia vai responder para nós. E vamos começar o nosso dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Estefânia. Seja bem-vinda ao programa Ideias Positivas. Muito obrigada. E a gente vai passar para os nossos ouvintes hoje, nossos web ouvintes, essa ciência fantástica, que é a geologia. E uma coisa super bacana que surgiu durante a pauta foi essa descoberta sobre os mitos que envolvem também a geologia. Então, primeiro, fique à vontade, faça a introdução a respeito dessa ciência, e aí depois a gente desdobra, então, falando sobre a importância da geologia para a economia, o desenvolvimento e também o meio ambiente, né? Hoje, um tema tão importante para a sociedade. Então tá. Bom dia a todos. Sou professora de geologia lá na Unifei, e no primeiro dia de aula que eu ministro sempre com os meus alunos de geologia geral, eu costumo explicar o que significa geologia. Então, geologia, das duas palavras, geo significa terra e logia significa o estudo. Então, nada mais é do que todos os estudos que envolvam a nossa Terra, que é a nossa casa, o nosso planeta no sistema solar, e a correlação do nosso planeta com todo o sistema, com a galáxia, com a Via Láctea e etc. Né? Então, a geologia ela busca sempre informações do subsolo, né, como água subterrânea, como petróleo, como gás, ouro, prata, minérios, tudo aquilo que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. A geologia é que prospecta, né? E o que significa prospectar? Procurar. Basicamente, é procurar aquilo que a gente precisa. Então, a geologia, ela é uma geociência, né? Ela é muito antiga. Muito complexa, mas o seu nome geologia, ele só foi realmente expressado na forma geologia, mais ou menos no século XVIII, né? Anterior a isso, existiam vários estudos, né? Da terra, do ar, da interação, da hidrosfera, que são as águas dos mares, mas sem propriamente falar o que é a geologia. Então, a partir aí do século XVIII, começou-se a ter os estudos mesmos em geociências, formações das ciências naturais, e aí esse estudo ele vai mais em busca de compreender como a Terra surgiu desde o seu nascimento, né, depois do Big Bang, como a gente está hoje, e essa evolução no nosso momento de agora e o estudo do passado. Né? Estefânia, só explica para os nossos web ouvintes o Big Bang. Então tá. Eu gosto muito da história do Big Bang, e eu não sei quem acompanha, mas eu sou muito fã do Neil deGrasse, que é um astrofísico americano, e ele sempre está na mídia dando uma explicação de astrofísica na forma mais para os leigos, vamos dizer assim. De uma forma bem simplificada. Né? Muito mais simplificada. Então, quem puder acessar os vídeos dele no YouTube, eu aconselho bastante. Mas o Big Bang, gente, é o que a gente tem de dados da existência do universo até o momento. A idade do nosso universo, né? É o momento que tudo começou e que a gente consegue medir, mensurar, que a gente consegue observar. Então, o Big Bang foi uma grande explosão, né? Ela se expandiu de um centro muito quente, de muita energia, expandiu para todos os lados do universo, que é o universo conhecido hoje, a luz que a gente enxerga, e ele tem uma idade mais ou menos quase 15 bilhões de anos. É o que consegue se datar, né, dessa luz que ela alcança até o final do primeiro momento. Universo. Então, não se sabe o que tinha antes do Big Bang e se tem uma noção do que vai acontecer pós-Big Bang. Então, o Big Bang, na verdade, é a origem do nosso mundo conhecido, né? A origem de tudo.
Muita gente acha que às vezes que, mas a geologia é uma bobeira, eu vou ficar ali mexendo numa terrinha, porque é o que a gente escuta das pessoas comentarem. Mas as pessoas não conseguem ter noção do quanto a geologia está presente no nosso dia a dia. Exatamente. Eu acho que é importante a gente levar isso para os web ouvintes, para que eles conheçam o quanto a geologia está presente. Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Exatamente. Exatamente. Bom, a questão é que, assim, todo mundo, né, vou tocar no assunto mais em voga, né, da questão das minerações, né, por questão dos acidentes que a gente tem tido recentemente. E não é da minha área, é a área que eu me especializei, mas o ser humano, desde que ele decidiu montar uma sociedade, montar um grupo de vivência, uma tribo, deixar de ser nômade, ele passou a depender do que tem no solo do momento que ele estabeleceu a sua casa, a estrutura familiar, né? Que ele começou a viver em grupos familiares. E ele precisava extrair daquele solo tudo que ele tinha para a produção dele. Inclusive as ferramentas, né? Exatamente, começa aí. A produção agrícola precisa de ferramenta para arar o solo, para poder irrigar o solo, da onde vem a água, né? Então, muitos lugares, a sociedade humana, ela surgiu em regiões muito secas, muito semiáridas. Então, a prospecção de água subterrânea para fazerem poços, cisternas, para coletar água. A água subterrânea, ela está presa na rocha. Então, desde 2, 3 mil anos, 4 mil anos atrás, o homem já está manipulando o solo, o subsolo, sem rotular como geologia, como um estudo de geologia. E as ferramentas, né, a prospecção lá de minérios, pegar o ferro e moldar o ferro como se fosse uma ferramenta, uma enxada, uma espada, ou uma arma, que a gente tem toda nessa evolução aí da civilização humana, né? Então, sempre buscando esses materiais do solo a favor dele, para ser um advento de evolução mesmo. Então, a evolução do homem na história, ele é conhecido como a Era do Ferro, a Era do Bronze, e essas eras são as eras que o homem começou a manipular esses minérios, esses bens minerais que vêm do subsolo. A explorar a terra. A explorar a terra, sim. E isso deu um salto muito grande na evolução humana, como uma revolução, né, tecnológica, industrial, que a gente vê ao longo desses nossos séculos aí. A gente poderia, mais modernamente falando, que a Revolução Industrial é um marco também para a geologia. Sim, é um marco muito importante, porque a nossa tecnologia atual, né, que a gente vive hoje no século XXI, ela veio do século XX, ela veio do século XIX, ela veio daquele momento que se descobriu o carvão mineral. E o carvão mineral ele tem um potencial calorífico muito grande e foi muito utilizado nos grandes altofornos para poder gerar um movimento, para gerar um maquinário, para gerar as grandes indústrias. Foi aí que a Inglaterra, com o advento dessas caldeiras movidas a carvão mineral, começou a grande produção, que é a grande revolução industrial. Produção de maquinários, de carros e de tudo que era movido ao carvão mineral. E logo em seguida veio a prospecção de um outro bem muito importante, e hoje praticamente é o que faz a nossa economia mover, que é o petróleo. Então foi a substituição do carvão mineral pelas grandes reservas de petróleo. E isso foi sendo utilizado com muito assim, afinco, por ser uma exploração, na época, barata, e foi difundido no mundo inteiro que a utilização do petróleo como matriz energética era o mais importante. E até hoje a gente não consegue ainda substituir o petróleo como matriz energética. E a grande discussão do progresso e desenvolvimento da sociedade, né, Sim, sim. E como surgiu o carvão mineral e como surgiu o petróleo? Então, são vidas antigas, né? Foram matérias orgânicas, animaizinhos, microalgas, algas, alguns dinossauros, algumas árvores, que morreram, né, milhares de anos atrás, foram soterrados por camadas e camadas de sedimentos. Esses sedimentos conseguiram compactar essa matéria orgânica e preservar essa matéria orgânica. E fez um processo que a gente chama de cozimento. Cozinhou essa matéria orgânica, gerando essa matéria negra, que é o carvão mineral e que é o petróleo. E isso acumulou muito poder calorífico, né? Muito carbono. E esse carbono é o que gera energia quando a gente queima ou o carvão ou quando a gente queima o petróleo. Isso. Então, essa é a origem básica que eu posso explicar para
leigos, assim, né? Estudando a pauta para entrevistar você, a gente descobriu também os mitos relacionados à descrição dos fenômenos que ocorrem, né? Fala um pouquinho para a gente, Estefânia, sobre o estabelecimento desses mitos e como eles são importantes para a geologia. Então, você disse da questão do geomito. Então, a geomitologia é uma linha de estudo recente, né, que a gente tem dentro das geociências, que busca desmistificar alguns conceitos muito antigos, das sociedades antigas, mas desmistificar de uma forma que se compare com eventos geológicos, explicar dentro da geologia por que as pessoas tinham acreditavam ou tinha aquele credo naquela situação. Bom, vamos dar um exemplo clássico que a gente tem, que é o Grande Dilúvio, que está em vários escritos aí, né, no mundo inteiro, na região ali do Mar Vermelho, que houve um grande dilúvio e teve-se que construir uma barca, uma arca, e para resgatar todos os animais, a vida que existia para que não morresse nesse dilúvio. E a geologia tenta buscar naquela região do Mar Vermelho uma simbologia ali, uma tentativa simbológica das pessoas que viviam na época com a geologia da região. Então, é uma região tectonicamente ativa, uma região que tem muito tremor, que tem muito terremoto, muito maremoto, né? Tsunami, que é o nome do maremoto, que algumas pessoas são mais familiarizadas. Então, justifica-se que, naquela época, houve um grande terremoto, que promoveu um grande maremoto, e essa água adentrou os continentes, né? As partes mais baixas lá. E aí, visualmente, as pessoas que viviam naquela época viram aquilo como uma crença de um ser superior provocando aquilo a eles. A interpretação, né? do fenômeno, Sim. Como não existia a explicação né? científica, Sim. ela era o credo deles naquela época, que é um mito mesmo. E acreditava-se, isso foi passando gerações e gerações, essa história do dilúvio. Né? E hoje a geomitologia tenta mostrar que aquilo ali poderia ter acontecido de forma assim, né, natural, sem ter vamos dizer assim, uma causa celestial, vamos dizer uma assim. narrativa, né, dos contos fantásticos. Isso acontece também em outras áreas, né, que você vai estudar na história. Mas eu acho isso muito bacana, porque não é só desmistificar, né? Porque são esses relatos antigos, onde vocês também vão buscar material para ajudar na explicação científica que vocês estão realizando sobre aquilo. Porque como não há, você não tem como estar lá naquele momento em que o fenômeno aconteceu, essas narrativas também acabam ajudando vocês a completarem a compreensão do fenômeno. Isso, exatamente. É como se os mitos, né, do passado fossem também para a gente uma forma de escala geológica, um dado geológico que a gente busca explicar aquele fenômeno. As pessoas observaram aquele fenômeno, elas não sabiam explicar o que estava acontecendo, mas está marcado na linha do tempo da humanidade que aquilo aconteceu naquele momento. Então, hoje, no presente, né, eu costumo muito usar uma frase de Hutton, que ele fala: o presente é a chave do passado. Então, é estudando hoje que a gente entende o que aconteceu no passado. Toda a nossa história, toda a história da Terra, da nossa casa, do nosso planeta. Então, observando isso, que a gente busca mais ainda justificar e teorizar os acontecimentos geológicos. Um exemplo prático, Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira, né? Um mito indígena que a gente tem na região, né? De que os indígenas falavam que Mantiqueira é a serra que chora. Né? E como nós atualmente já observamos, toda vez que chove muito na região, formam-se muitas cachoeiras intermitentes, cachoeiras rápidas, assim, que acontecem e depois elas desaparecem. E isso é justificado geologicamente porque aqui a gente tem uma rocha, um vazamento muito maciço, muito coeso, que não é muito poroso. Então, a água da chuva ela não penetra diretamente no solo, ela começa a escorrer por esse rochedo, pelo maciço das serras, formando verdadeiros corpos hídricos, que são as cachoeiras que a gente enxerga. São as lágrimas da serra que chora. Uma índia que ficou presa aí nas serras e ela chora quando chove. Então, Mantiqueira significa serra que chora, montanha que chora.
Vamos dar bom dia para as pessoas que estão aqui com a gente. A Sandra Helena, bom dia, Sandra. A Fabiana Ivo, bom dia, Fabiana. E a Vicky Ivo, bom dia, Vicky. Hoje é aniversário da Flávia Ivo. Da Flávia Ivo. Queria mandar um parabéns para ela, 3 de maio, irmã caçula. Deixa para dar parabéns quando ela entrar ao Maio vivo. também é o mês do geólogo, da Dia geologia. 30 de maio, dia da 30 de maio. geologia. Exatamente. Fazendo um salto de importância, mas eu queria que você situasse um pouco a importância da geologia para o Brasil, Stefânia. Sim. Então, o Brasil ele tem uma tradição de colônia, né? uma história econômica de ser colônia de um país europeu, que é Portugal. E, por muito tempo, Portugal nos explorou na sua base material primária, tipo a agricultura, né? Corte de madeira, inicialmente, plantação de café. E quando eles descobriram, com os bandeirantes adentrando o nosso país para explorar o país, descobriram nos leitos de rios o ouro. Né? O ouro é muito famoso e ele tem uma história de milênios, Por né, que de o ouro é tão utilização. importante? É bom a gente explicar isso, né? Então, o ouro ele tem uma raridade muito grande, ele tem uma maleabilidade, uma facilidade da gente moldá-lo sem precisar de aquecer muito, né? E fazer vários objetos, né, há milhares de anos usavam-se como ornamentação, né? Os egípcios, os maias, os astecas, né? Esses impérios mais antigos usavam muito como ornamentação. E aí, quando veio, né, o pessoal da Europa com as explorações, com as caravelas, né, com a colonização das Américas, viam os índios aqui, os indígenas, né, Ornamentados? todos ornamentados com ouro. Eles ficaram maravilhados. Aqui tem ouro nessa terra, vamos prospectar. É a famosa busca do Eldorado, que ficou muito famoso na literatura, e até hoje não se descobriu aonde os índios realmente prospectavam e extraíam esse ouro. Mas veio essa colonização, essa busca pelo ouro, como forma de ser um peso de valorização para a capital, né, para os países que eram colonizadores. Vamos dizer assim, o império, as rainhas, os reis, os príncipes usavam também como ornamentação, como critério de classe. Quem possuía mais ouro era um país mais rico. Então, eles começaram a guardar esse ouro, a ter uma reserva em ouro. Isso em 1500, na época de 1500. Foi se passando essa fase dos impérios, os reis caíram, vieram os presidentes, as repúblicas. O ouro hoje ele é muito utilizado como uma moeda forte dentro do próprio país, como uma reserva líquida, física, financeira para o país. Então, todo país hoje busca sempre ter uma reserva em ouro para manter a economia estável. Dentre eles, a Inglaterra é a que detém hoje a maior reserva de ouro no mundo inteiro, tanto que a moeda na libra esterlina é uma das mais valorizadas, né? Segundo colocar, está vindo a China. A China está comprando muito ouro em troca de comprar a moeda mais corrente, que é o dólar, né? Existem outras moedas aí de troca, que é o papel. Mas o ouro não é papel, o ouro não vai desvalorizar. É um elemento químico raro, considerado como um mineral raro. Ele é difícil de prospectar, muitas vezes precisa de fazer minas e extrações de 3, 4 mil metros de profundidade no subsolo. Então, é muito perigoso, é uma mina que demanda muito investimento, muito planejamento, e está localizada em pequenas regiões do mundo. Não é todo país que tem uma mina de ouro. Então, ele continua sendo ainda um elemento, uma moeda de troca muito importante para toda a sociedade hoje no mundo inteiro, né? Então, essa acho que é a importância do ouro hoje, né? O ouro também é um excelentíssimo condutor de eletricidade, né? Ele é assim, um dos melhores condutores de eletricidade, mas pela sua escassez, pela sua raridade, ele não é utilizado hoje como condutor. O substituto do ouro hoje é o cobre. Então, a gente tem as fiações da eletricidade das nossas casas, todas com fiação de cobre, que ele tem uma abundância maior e tem um custo menor que o ouro, né? Não tem a nobreza do ouro, não tem a nobreza mas consegue do ouro, cumprir parte do papel. Sim, exatamente. Que o ouro cumpre. Muito importante. Eu acho que é importante. Antes de qualquer coisa, vamos dar bom dia para o Felipe Daniel Teixeira, que chegou aqui com a gente. Bom dia, Felipe. Se você tem alguma dúvida a respeito de geologia, a Vanessa, bom dia, Vanessa.
Se você tem alguma dúvida a respeito de geologia, a respeito de algum dos assuntos que a gente está comentando por aqui, ou que a gente ainda não comentou, coloca aqui para gente que a Estefânia vai dar a explicação para nós. Né? Estefânia, voltando a essa questão da exploração, você iniciou o programa falando do que estaria mais próximo para a sociedade compreender, que são esses acidentes recentes que nós tivemos com a mineradora. Eu vi anteontem, uma propaganda na TV do governo de Minas, uma propaganda em tom bastante dramático, demonstrando a necessidade das mineradoras voltarem à atividade. Né? Como é que fica para quem está em geologia saber que parte desses estudos estão muito ligados à exploração da terra? Né? Até um ponto de esgotamento desses recursos. Como é que vocês trabalham essas questões? Então, eu acho que eu vou desagradar alguma parte da minha comunidade, né, por ter uma opinião, né, formada sobre o assunto, mas eu acredito que a mineração ela é muito importante para a sociedade humana. O ser humano ele não começou a montar sociedade, civilização, do nada, sem utilizar o benefício que o solo fornece. Então, um solo bom para a agricultura, ele depende de ter compostos químicos que só poucas regiões do mundo têm. Nitrogênio, fósforo, potássio, não é todo lugar que tem. Então, a prospecção, a procura desses elementos, que é a mineração de fertilizantes, é essencial para a agricultura no mundo. Temos muitas bocas para alimentar no mundo hoje. A gente precisa de produzir alimento. Então, a gente tem essa necessidade de sempre estar buscando, tirando do solo, uma forma da nossa subsistência continuar. E também tudo que a gente usa de construção está relacionado com a mineração. Atualmente, tudo que você tem de material, você pode colocar tudo que você tem de material vem do subsolo, da mineração. Né? Os vidros, a lente do seu óculos, ele vem da sílica. A sílica é o quartzo. A gente tem que minerar o quartzo para poder ter sílica e a sílica virar vários componentes aí. O ferro, que hoje Minas Gerais é muito conhecido como grande produtor de minério de ferro. O ferro é a base, né, das estruturas que a gente tem, partes do seu celular, do seu computador, de mesas, cadeiras, dos carros, dos ônibus, dos transportes públicos inteiros. Se você não tem como manipular esse ferro, você não tem um substituto para isso, você não consegue ter esse avanço tecnológico que a gente tem hoje. E entre outros compostos, inclusive petróleo. Petróleo faz borracha, borracha faz pneu. Petróleo é derivado, faz os combustíveis. Tudo hoje é movido a combustível petróleo, fóssil, né? Um combustível fóssil. Então, a gente tem que perceber que se a gente não mudar o nosso jeito de vida, a gente não vai parar de ser dependente da mineração. Então, não adianta você criticar a mineração se você não muda o seu jeito de viver. E isso é complicado. A gente é tão dependente desses materiais que a nossa terra nos fornece, que para a gente mudar o nosso modo de vida, a gente tem que praticamente parar todas as minerações do mundo e voltar a viver em caverna. E aí eu coloco um advento. A caverna é um processo geológico. Para morar dentro da caverna, você tem que depender da geologia também. Então, a gente não consegue fugir da nossa terra. Nós nascemos na terra, dependemos da terra. Então, né, acho que a gente tem que aprender a lidar melhor com o trabalho da terra. Né? Não é terra solo, terra a terra, o planeta. Entender que a gente está vivendo um sistema fechado e não existe fora no planeta Terra. Eu vou jogar isso fora, eu vou excluir igual as barragens de mineração, vou jogar isso fora. Você não joga fora, ela fica perto de você ainda. Não existe fora no planeta Terra. A gente tem que parar de querer sempre modificar a Terra e achar que a Terra não vai responder a gente da forma que ela está ali adaptada, né? E isso acontece, esses acidentes, essas movimentações de terra, os terremotos, os maremotos. Então, é uma resposta que a Terra sempre vai estar tendo. A gente tem que se adaptar a isso. E tem que se adaptar da melhor forma. Não é só excluir a mineração. A gente é dependente da mineração. É melhorar o jeito que a gente trata a Terra e como a gente explora a Terra. Se a gente tem um advento tecnológico, de ter Bluetooth, infrared, de ter radiação, de ter um monte de tecnologia aí maravilhosa, por que a gente não pode adaptar isso a uma forma de exploração muito menos invasiva, que gere menos rejeito, que gere, né, menos danos ao meio ambiente?
Essa Porque é uma opinião. corrida estranha, né? É uma corrida, por exemplo, em busca do próximo recurso, porque já se sabe que aquele outro está esgotando. Sim. Né? A gente não para. Bom, mas o esgotamento está dado, vai acontecer. Vai. Né? A gente tem muito ferro na Terra, só que a gente não consegue explorar porque está em grandes profundidades. O ser humano não consegue passar de 12 quilômetros na profundidade da crosta terrestre. Fala para a gente um pouquinho dessa parte interna da Terra, né? Eu vou falar sobre isso. Então, a Terra, ela é estratificada, né, em camadas. A gente tem a nossa crosta, a litosfera, que ela é sólida, ela é rígida e é onde a gente vive, que são os continentes e os oceanos. Abaixo disso, a gente tem uma parte mais viscosa, que é uma... A gente podia pensar assim numa cebola, as camadas? Sim, são camadas como uma cebola. Na verdade, eu gosto de comparar com o ovo de galinha. Ótimo. A camadinha da casca do ovo, que é a mais fina de todas, é onde a gente vive. É a litosfera, é a crosta que a gente explora, é o que a gente consegue explorar. É a parte mais fina da Terra. Não chega a 30 quilômetros de espessura. A partir daí, a gente já tem uma mistura de magma, material viscoso, rocha derretida e rocha sólida, que a gente já está na parte de baixo ali. E isso está em contato com a parte mole, que seria a clara do ovo, que é o manto. Essa parte está em movimento, ela está quente em movimento. Então, é isso que faz movimentar a nossa crosta, as placas tectônicas e fazer os terremotos acontecerem. Movimentar os continentes para um lado e para o outro. E essa movimentação desse grande calor interno, no centro a gente tem a gema do ovo, que é o núcleo da Terra, que aí é uma parte, uma grande concentração de ferro fundido, e no centro desse ferro fundido tem um ferro sólido, ferro e níquel sólido. Então, o núcleo são duas camadinhas, uma bem dura, bem rígida, e uma bem fluida, bem líquida externa. E essa movimentação tá tendo uma movimentação interna, uma rotação, que é movimentada pela própria rotação da Terra. A gente tem a Terra rodando. Uhum. Então, imagina que você tem um ovinho girando a uma velocidade muito rápida, a gema do ovinho também vai rodar. E na hora que a gema do ovo começa a rodar, no caso, no interior da Terra em ferro, acaba gerando um campo elétrico que gera um campo magnético. E aí a gente tem o nosso campo magnético que protege a Terra hoje. O nosso polo norte e o nosso polo sul. O movimento interno gera essa proteção magnética externa que a Terra tem hoje. Então é mais ou menos assim a parte que eu gosto de falar, né? Comparar com o ovo. Então essa camadinha do ovo, que qualquer coisinha você consegue quebrar, é o que a gente tem para explorar. Então a Terra é muito grande, é muito enorme. A gente vai esgotar dessa camadinha muito fina. Tem se falado, né? Por exemplo, quando o Brasil conseguiu atingir o pré-sal. Uhum. Né? Por conta da tecnologia que nós desenvolvemos para chegar nessa profundidade. E ela não está nem perto dos 30 quilômetros que a gente tem de crosta de litosfera para explorar. Né? Seria importante a gente aproveitar e explicar para os web ouvintes que sempre escutam falar do pré-sal, o que é o pré-sal. Né? O pré-sal. Né? Então, pré-sal, a gente tem um depósito, né, de petróleo, e na nossa costa brasileira, o Brasil estava junto com a África, há milhares de anos atrás, tá, gente? E vocês pegarem o mapa e juntar, encosta. Encaixa. A costa brasileira funciona. Encosta ali na costa da África. Então, é a famosa deriva continental, que é uma história bem antiga aí, que a geociência está sempre teorizando e comprovando sempre. Está comprovado, tectônica de placas, tá, gente? O afastamento dos continentes. Isso. E nesse afastamento, surgiu um degrau, que a gente chama de plataforma continental, na hora que afastou um continente do outro. No afastamento desses dois continentes, vieram muitos depósitos sedimentares, ora advindos dos próprios continentes, ora do mar. E foram depositando. São sedimentos. São sedimentos. E na deposição desses sedimentos, teve a morte de várias algas e microalgas e animais que viviam no oceano. E eles foram soterrados. Passaram-se milhares de anos. Esse sedimento foi ficando um pacote de quase 3.000 metros, né, de espessura, provocando aí a compactação e o famoso cozinhando esses animaizinhos que morreram, essa fauna, essa flora, esses microplânctons, esses plânctons aí foram sendo cozinhados. Você explicou do carvão e do petróleo. Exatamente, só que aconteceu debaixo do oceano. E aí teve também deposições de sedimentos e deposições de domos de sal, de calcário, sedimentos, domos de sal, então tem várias intercalações.
Para o petróleo ele virar um reservatório, ele precisa estar reservado entre uma camada impermeável e uma camada permeável. Então, o petróleo ele vai ficar preso nessa camada permeável. Essa camada impermeável é que vai evitar que esse petróleo se perca e misture com o oceano. Então, a gente chama de pré-sal, são a ordenação das camadas para atingir esse petróleo. Então, esse é o petróleo do pré-sal. Então, ele é uma profundidade de mais ou menos 3.000 metros, né? E é feita uma exploração em alto mar, uma perfuração em alto mar, e eles colocam uma grande, né, um grande tubo, uma tubulação para poder buscar esse petróleo. É uma sonda, é uma sonda, uma broca, que ela vai cortando e ele é revestido em forma de um grande tubo, um grande poço. Este poço é o poço que vai deixar o petróleo fluir e vai buscar esse petróleo. Esse grande tesouro. Das plataformas. Isso. E das plataformas ele é transportado para a costa. Né? Voltando agora, eu gostei da história do ovo. Uhum. Vamos linkar a história do ovo com a Terra plana, que é uma loucura. Agora, que o pessoal tem levado a debate, né? Isso também faz parte de mitos, Stefânia? Essa história de a cada tempo surgir aí essa teoria da Terra plana? A Terra já foi plana, tá, gente? 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, Aristóteles, né, conseguiu comprovar aí que a Terra não é plana. Sim. E antes de Cristo a gente já sabia que a Terra não era plana. Então já existia assim, não era plana. Não era plana. Arquimedes, Aristóteles e todos os filósofos aí do passado tinham várias fórmulas matemáticas para provar, né, que a Terra não era plana, ela era, né, ela tinha uma forma esférica, ela era, né, arqueada, ela não poderia ser plana. Primeiro, com um simples experimento, né, que foi feito, né, há 2.000 anos atrás, se eu não me engano, que eles construíam 2 poços escavados no solo, né, fizeram 2 cavidades no solo, em cidades distintas, e observava a iluminação do sol fazer uma sombra dentro desse poço. A sombra, ela sempre batia nesse poço, uma angulação, numa cidade, e uma angulação na outra cidade. Então, o sol estava aqui, e a sombra fazia assim. E só um dia do ano que a sombra batia 100% reta dentro de cada poço. Então, com os cálculos matemáticos deles na época, percebeu-se que existia uma inclinação da Terra nessas bordas. Então, a Terra ela era esférica. Então, isso foi um experimento do passado. E aí veio as geociências, veio a geologia, o homem foi para a Lua, observou da Lua que a Terra é redonda, a gente na Terra viu que a Lua é redonda, que o Sol é redondo, Júpiter é redondo, e só a Terra seria plana? Aí eu acho que, né, a gente tem que entender um pouquinho assim, que isso as pessoas gostam de polemizar. Eu acho que esse mito geológico está vindo para polemizar, para provocar restaurar essa teoria do passado, né? Que já caiu em descrédito há muito tempo, já foi comprovado várias vezes. Muita gente viraria o olho se alguém chegasse para você e falasse assim, a Terra é plana. Eu acho que a gente não pode desacreditar teorias, as teorias que promovem a gente a buscar mais e mais fundamentos. E sem essas teorias, vamos dizer assim, loucas do passado, que estão voltando em voga agora, a gente não estaria sempre preocupado em comprovar, em buscar na literatura referências, em estudar, em se autoeducar, para que isso não volte mais a acontecer. Então, isso é muito bom, para deixar a gente alerta. A ciência tem que ser valorizada, o estudo científico tem que ser valorizado, e a metodologia científica tem que ser aplicada nesses casos. E esse caso, que eles construíram os 2 poços e observaram a sombra do sol dentro do poço, é um tipo de metodologia científica. Metodologia, isso é importante. Né? Porque a gente fala para a sociedade, olha, ciência é importante, pesquisa é importante, mas por que ela é importante? O que são métodos? Né? Métodos são formas que os homens encontraram, né, que a sociedade encontrou, de demonstrar um fenômeno de forma científica e não por opiniões. Simplesmente. Quer dizer, você vai citar um método muito antigo, era o que eles tinham de tecnologia, né? Já dominavam a matemática. Sim. E, se a gente dá um salto histórico, hoje nós temos equipamentos fantásticos que comprovam isso. Então, eu acho que é até constrangedor, deve ser constrangedor mais ainda para a comunidade de vocês, que esse tipo de mito, né,
pleno século XXI, Eu acho que ganha as redes sociais. A gente não pode deixar de comentar que pelo menos a última notícia que se tem é que a Terra seria em formato de uma rosquinha, né? Essa de foi uma rosquinha. recente, agora está crescendo uma comunidade. Isso, que não, a Terra não é mais plana, ela não é mais redonda, agora ela é uma rosquinha. Então ela é redonda com um buraco no meio, como um donut, exatamente. O meu amigo professor, né, também comentou na página lá e falou assim, e no meio dessa rosquinha tem um buraco negro, né, porque para justificar que a Terra não tem atração nada, né, então tem um buraco negro lá. O outro amigo meu, posso falar aqui, falou assim, se está tendo aquecimento global e a Terra é uma rosquinha, então está tendo uma grande queimação de rosca na Terra. É uma coisa de louco, porque bom, a gente está vivendo esse tempo de loucuras, né? A gente pensa assim, se fosse uma questão antigamente, há muito tempo atrás, que não se tinha uma tecnologia tão avançada, você poderia ter milhões de ideias de como seria a Terra, porque você não tinha como saber. Hoje nós temos satélites, fotos, imagens, vídeos, ao vivo, se a pessoa quiser. Então não tem mais como dizer que a Terra tem um formato diferente do que o redondo, porque as imagens, os vídeos ao vivo estão lá para comprovar que ela é redonda. Ela é redonda, mas ela não é uma esfera perfeita. Não. Eu queria deixar claro que a Terra é achatada nos polos. Isso. Ela tem uma circunferência menor nos polos, 30 quilômetros em cada polo, em referência ao Equador. Então o Equador é mais alarguinho, tá? E o Polo Norte, o Polo Sul, é mais achatadinho. Então, a gente só tem essa pequena discrepância, mas para 12 mil quilômetros, 30 quilômetros não é nada. Então, é quase uma esfera perfeita. Isso tem a ver com movimento. A dinâmica. A dinâmica é o eixo de rotação da Terra, né? Então, a gente tem, assim, uma força centrífuga mais nos equadores, faz com que, né, a grande concentração de massa ela fique mais no Equador e aqui tenha menos. Só uma leve discrepância, mas é uma coisa naturalmente justificável, né? E voltando de novo à questão da Terra plana, eu gostaria de falar de novo. Neil deGrasse, ele tem um livro da astrofísica que fala Astrofísica para apressados, né? Astrophysics in a Hurry, que ele fala em inglês. Eu quero que todo mundo, acho que está chegando a tradução já em português para o Brasil, compre esse livro, coloque como um livro de cabeceira, quando você tiver dúvida, tem sempre um capítulo lá desmistificando essas questões astrofísicas, que é uma parte também da geologia, né, astrofísica, aí, que são o estudo dos astros, dos planetas, né, em si. E ele fala lá que tem um capítulo dele que é Terra redonda, que é justamente para desmistificar a questão da Terra plana. Como é que você fala para um leigo que a Terra não é plana? Você fala para ele, você observa a sombra da Lua, a Lua cheia, a Lua nova, a Lua minguante. Você vê que toda vez que ela está ficando minguante, ela tem uma forma semicircular de sombra. Essa é a sombra da Terra. E ela passa por toda a Lua durante os 28 dias ali né, do ciclo da Lua, ao redor da Terra, e ela sempre está a sombra circular, que significa redonda. Se a Terra fosse uma Terra plana, o pessoal fala que ela é plana, mas ela é um disco, por isso que ela justifica a sombra. Então a Terra tinha que ser um disco, né, um disco arredondado assim, de frente para o Sol o tempo todo, para poder fazer a sombra na Lua redonda. Então, a gente não teria noite. Não seria possível, é isso. Porque no momento que a Terra, se a Terra fosse plana, mas ela fosse um disco, ela teria que virar para a gente poder ter noite. E no momento que ela virasse para a gente poder ter noite, a sombra na Lua ia ser uma reta. E não ia ser uma esfera, um circular. Sim. Então, isso já é uma forma de você justificar, só pela sombra que a Terra faz na Lua, à noite, que a Terra é redonda. Não tem como. De forma muito simples. Muito simples, né? Senão a gente teria uma linha preta marcada na Lua se a Terra fosse plana. E não tem, né, gente? Então, a gente muito justifica constrangedor, dessa forma. Né? A gente mas tem é interessante de falar sobre isso, mas, enfim, são mitos. São assuntos que estão acontecendo. As redes, as discussões. As pessoas estão eu levo como uma brincadeira, porque dessa forma eles estão promovendo uma propaganda para nós geocientistas. A gente volta a ser chamado pelos repórteres, pelos programas, para tentar justificar essa teoria bizarra. E, assim, dar mais imagem para essa ciência que está meio esquecida, essa geociência, o estudo da Terra, como lidar com a Terra, né, propriamente dita, assim, a forma mais... que menos prejudique a Terra. As geociências é isso. Hoje, o foco da geociência não é descobrir o que já foi descoberto,
é melhorar as metodologias para frente, para que tudo que for descoberto daqui para frente seja explorado da forma mais sustentável possível, da forma 100% assim, de sustentabilidade possível. Reutilizar e utilizar todo o processo e os bens que a Terra pode nos fornecer. Tá? Então, acho que a nossa grande meta como geocientista, como geólogos, né, e tudo mais aí da nossa grande classe, é se preocupar com o que vai ser daqui para frente. Porque os estudos já estão feitos, as teorias já estão comprovadas pelos métodos científicos. Então, essas teorias podem continuar surgindo, essas mitologias aí podem continuar surgindo. A gente vai continuar explicando. E quanto mais a gente explica, mais propaganda é para a gente. Como a gente falou anteriormente, só completando, a geologia, ela passa da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir na nossa vida. Sim. Ela é muito importante, mas ela acho que nunca foi explorada como tema, né, pelos veículos de comunicação, como essa grande ciência, muito complexa, como você falou. Se a gente fosse fazer aqui um programa só sobre exploração de petróleo, 1 hora seria insuficiente, assim como também no meio ambiente. Né? Acho que deve ser difícil, Stefânia, para vocês também darem conta de como geólogos não conseguirem ir para uma especialidade, né? Você, por exemplo, já é mestre e vai fazer o seu doutorado. Isso, em hidrogeologia, que é a minha especialização do mestrado. Fala um pouquinho sobre hidrogeologia. Então, água, geologia é o estudo da terra aonde tem água. Então, é água subterrânea, água presa em rochas, em cavidades, em fraturas, que a gente explora como forma de abastecimento humano, ou para irrigação, ou para outros processos que o ser humano precisa. Então, eu estudo todo o ciclo da água de forma subterrânea. Então, toda a água doce do mundo, que a gente tem disponível para a civilização utilizar, né, para todo mundo utilizar, 97% dessa água doce do mundo, ela está de forma subterrânea. Então, é muito importante o estudo da água subterrânea, da hidrogeologia. A gente só tem 3% da água doce em lagos, rios e né, corpos hídricos aí superficiais. Por isso também a água é... O resto da água doce do mundo está toda presa em rochas e materiais porosos, em cavidades. Motivo de conflito e disputas em algumas regiões do mundo. Um país que estuda bastante a dimensão dos seus corpos hídricos e tem um dimensionamento de volume, de qualidade e de proteção desses corpos, principalmente os corpos subterrâneos, os corpos de água subterrânea, ele está a um passo no desenvolvimento em relação a outros países, porque numa possível guerra, né, mundial que a gente possa estar enfrentando nos próximos séculos, o país que tem reserva de água subterrânea, ele vai sobreviver mais, porque está protegida de ataques químicos, ataques bélicos, invasões, contaminações. Então, ter uma proteção desse bem, desse manancial, reservatório, é ideal a gente começar e ter isso bem desenvolvido no país. Nós temos um reservatório muito importante no país hoje. A gente tem o aquífero Guarani, que ele é importantíssimo na região do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e faz divisa fronteiriça com a Argentina, Paraguai e um pouco do Uruguai. Então, é um grande aquífero compartilhado no Mercosul, né? O aquífero do Mercosul. Então, existe um programa muito grande de proteção, que é o SAG, né? Sistema Aquífero Guarani, em acordo com esses 4 países. Só que a gente descobriu um aquífero muito maior, o Alter do Chão, que fica na Amazônia. Então, está se prospectando, está se delimitando as suas grandes reservas, mas o que tem de dados, ele é bem maior em volume do que o próprio aquífero Guarani. E essa discussão sobre, ele é só nosso. Sobre o aquífero Guarani, essa discussão recente sobre de exploração para água mineral, né? Então, a água mineral, ela tem que ser aquela água que tem uma grande mineralização. E o aquífero Guarani tem bastante mineralização. Eu já fiz monitoramento de águas no aquífero Guarani aqui no Triângulo Mineiro, que as águas tinham mais de 1000 miligramas de sais dissolvidos. É um sal puro, é uma água salobra. E assim, você não pode utilizar aquela água para beber, para abastecimento comum. É muito sal, mas você pode vazar ela como uma água com qualidade mineral elevada, uma água especial, agregar valor àquela água em forma de água mineral. Por isso que a água mineral ela é tratada como minério hoje no Brasil. A legislação
da mineração, ela se aplica à água mineral. Então, ela não entra no foco de ser uma água de abastecimento público, uma água de irrigação, que é uma água que não precisa de ter elementos dissolvidos para ser utilizada. Já a água mineral, ela precisa de ter elementos minerais dissolvidos para ela ser considerada água mineral. E pela sua raridade, ela tem que ser protegida de uma forma mais assim, com mais rigor. Por isso que quem manda hoje no Brasil, quem fiscaliza, é o governo federal, nesse aspecto. Não é o Estado, não é a prefeitura, é o governo federal. E essa questão de explorar o aquífero Guarani, eu acredito que seja válido, sim, desde que a fiscalização seja ferrenha, esteja em cima, que as vazões outorgadas sejam as vazões respeitadas na exploração e que não aconteça uma superexplotação igual a gente tem aqui perto da gente, como, né, esse nosso Parque das Águas aqui na região sul de Minas, que não tem uma fiscalização presente, né? Todos os meses fiscalizando se as vazões estão sendo respeitadas, né? Para evitar a superexplotação do recurso. De onde nós estamos emitindo o nosso programa, aqui no sul de Minas, Itajubá, toda essa região, ela tem bastante água mineral. Tem bastante água mineral. Uma característica da formação dessa região. É o circuito das águas, né? O pessoal chama de circuito das águas. São várias cidades aqui na nossa região. A Sandra Helena trouxe uma mensagenzinha aqui para nós. Diz que conhecer e compreender a nossa casa, né, a Terra, e como devemos tratá-la em benefício do progresso do homem é um desafio de todos. Está agradecendo a Estefânia pelas reflexões. A Flávia chegou aqui. Bom dia, Flávia. Parabéns para você. Hoje é seu aniversário. A Maria Pode estar aqui também, dando bom dia para nós. Márcia Pode. Márcia, o que eu falei, gente? Maria. Que horror. Não, Márcia Pode, desculpa. A Márcia Pode. Bom dia, Márcia, dando bom dia para todo mundo. Vamos lá. O som tá baixo? A gente aumenta um pouquinho. Ele já está bem alto aqui para nós. Talvez seja no aparelho que você está ouvindo. Da Nath, né? Ou nosso? Sandra, dá a informação correta aí. Ele já está bastante alto. Se eu aumentar mais aqui, ele dá microfonia para nós, tá? Então, vamos tentar aí. Eu queria, Estefânia, também que você falasse um pouquinho desse trabalho que você realizou recentemente, que você foi convidada para fazer a tradução de um livro famoso de hidrogeologia. O livro do Freezing Cherry, é um livro bem antigo, né, na década de 70, ele chama Groundwater, traduzindo água subterrânea. Então, uma bíblia para a gente que estuda, né, os reservatórios subterrâneos de água, né, que são as águas subterrâneas. E ele só foi publicado uma edição, né, acho que só 2 edições em inglês. No mundo todo. A primeira é de 1979? Isso. E assim, ele só abrangia os países de língua inglesa. Então, a dificuldade de nós que temos a língua portuguesa e dos nossos vizinhos países da América Latina, que são língua espanhola, era ter uma versão que fosse mais acessível e fosse traduzida, né, no nossos termos técnicos da nossa língua, né? E aí fez um grande grupo de professores aqui brasileiros, convidaram várias pessoas da área, né, que são da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, foram sendo convidadas para participar um grupo de pessoas traduzindo cada capítulo. Os capítulos são enormes. Então, o livro tem aí mais de 1000 páginas e foi todo traduzido em tempo recorde no Brasil. A metodologia foi desenvolvida no Brasil de tradução simultânea, cada um traduzindo capítulo. No mês seguinte, o capítulo já era publicado livre, acesso livre, gratuitamente, corrigido, com todos os termos corrigidos pelos professores da área, e finalizaram o livro em 2 meses, ao custo de R$0. Incrível. E isso forneceu para a gente, como tradutor, um certificado, né, de participação, que é importante, né, para a nossa carreira profissional, e para quem está fazendo a produção do livro, um reconhecimento do conteúdo que é a água subterrânea no Brasil. Essa metodologia de tradução simultânea, rapidamente, foi passada para os países latinos, na tradução em espanhol, e atualmente a tradução segue na França, para a tradução em francês. Está acontecendo nesse exato momento a tradução desse livro dos cientistas franceses lá. Que bacana. Depois você passa para a gente o link para quem quiser baixar o livro. O livro está no site da aguasustentável.org. Então, se vocês quiserem acessar aguasustentável.org,
vocês conseguem dar o download, vocês fazem um cadastro simples com o e-mail, o nome de vocês, não é cobrado nada, e vocês dão download em PDF do livro na íntegra. Apesar de ser um livro técnico, deve ter muita coisa interessante Muita também. coisa interessante. O primeiro capítulo é introdutório, é para você começar a se familiarizar pelos tópicos, e ele vai aprofundando em cada questão aí, né, desses nossos mananciais subterrâneos, que são muito importantes para a gente. Você gostou de fazer o capítulo que você traduziu? É a parte de hidroquímica, que é a minha especialização no mestrado, que é a hidroquímica da água. Eu fiquei apaixonada, eu sou apaixonada com essa área e eu gostaria de continuar nessa área também. Mas assim, eu sou aberta a tudo, né? A água subterrânea a gente tem que saber de tudo um pouco. E a geologia também a gente já sabe de tudo um pouco. Eu não sou especialista em geometologia, é um tema que você trouxe para a gente aqui recente, mas agora eu estou super fã. Vou pesquisar mais, vou tentar trazer isso também nas minhas aulas, como uma forma de curiosidade, de dinâmica com os alunos, para eles poderem também buscar mitos na internet e trazer para a aula, para a gente poder desmistificar isso. Porque na comunicação, a gente já sabe há algum tempo que para você seduzir o leitor, ou seduzir um ouvinte, você fazer uma abordagem mais atraente para esse namoro. Né? Os mitos são uma espécie assim, de ornamento, maquiagem que a gente usa para trazer o leitor, o ouvinte, para aquele assunto que está mais profundo. Que traz uma coisa que é do cotidiano daquela pessoa, né? Mas para você estudar de uma forma diferente. Sim, é muito legal. E a gente não pode, assim... eu sei que você falou que é embaraçoso para nossa classe escutar alguém chamar Terra plana. Eu acho que... Eu não sinto assim, eu sinto uma coisa mais assim... eu sinto graça da situação e eu tento explanar da forma para leigos, explicar, e se eles quiserem entender ou não, é critério de cada um tem sua opinião. E isso também é feito muito com pedras minerais, que são utilizadas hoje como adornos astrológicos. Cada signo tem uma pedra que vai energizar, que vai trazer sorte, que vai trazer amor, que vai trazer saúde. Isso é um mito, é um mito, mas é um mito de credo. A gente não pode simplesmente julgar o credo de uma pessoa. Ela acredita que aquilo vai trazer para ela. É um mito poetizado. É uma poetização de um bem mineral, né, da geologia, um bem da terra, mas é uma forma dela projetar aquilo que ela acredita. Então, ela projeta naquela pedra, naquela amostra, naquele mineral. Mas, na verdade, ela está se fazendo bem ao acreditar. Sim. Ela acha que é a pedra que está fazendo bem para ela, mas na verdade ela acreditando que está fazendo bem para ela, como se fosse um placebo, o efeito né? placebo. Um efeito placebo. Então, assim, a gente não pode tratar isso como a palavra me perdi agora, mas diminuir ou né, dizer que a pessoa que isso não é válido. Isso é super válido. E isso aconteceu desde os egípcios, com todas essas mitologias egípcias, gregas, romanas, né, que personificavam tão velho quanto a Terra. Tão velho quanto a Terra, literalmente. Mas isso é uma forma de crer, uma são forma amuletos, são amuletos emocionais, enfim. É como você falou. Quando eu digo o constrangimento para a classe, Estefânia, por conta de vocês fazerem uma afirmação através de métodos, né, comprovados cientificamente. Eu não tenho dúvida, eu acho que você trouxe uma coisa muito bacana, nova, quando você diz, bom, é nesse momento que a gente entra em cena. Né? Exatamente. Isso, exatamente. A gente vem e demonstra, não é bem assim, não somos nós que estamos dizendo, a gente desenvolveu métodos. Olha, quer ver como faz? Como é que comprova? Eu acho que você está correta, sim. Mas só explicando por que eu disse que eu acho constrangedor. Não, eu entendo. Eu sei que tem gente da minha classe que se sente constrangida. Eu falo por mim, que hoje eu já passei, eu já trabalhei em mineradoras, eu já trabalhei com consultoria ambiental, e hoje eu sou professora do ensino superior. Então, assim, quando você começa a ter que educar o método científico, né, trazer o método científico para alunos de nível superior pela primeira vez, você acaba tendo uma maleabilidade para as ideias que chegam tortas. Então, vem alunos novos, vem pessoas novas, vem, né, seres humanos com cada uma cultura, uma vivência diferente, e cada um pensa de um jeito diferente. Você tem que nivelar toda aquela classe no pensamento correto. Então, tem que lidar de uma forma mais, assim, uma categórica, mais suave, mas sem desmerecer, porque toda dúvida ela é bem-vinda. Mesmo a dúvida errada, mesmo a pergunta errada, mesmo a
a concepção errada daquele acontecimento. Isso Ela é bem-vinda, ela sempre. permite a explanação do assunto, né? Uma Ela forma permite diferente o de começo você da tratar. discussão. Isso. Sem isso não Foi tem a discussão, interpretação né? de fenômenos Sim. e os pontos que ficaram, né, dos nossos antepassados, que vocês têm recorrido sempre para entender parte de um fenômeno que vocês estão estudando. Sim, Né? Eu acho que é isso que você está dizendo. Então, mas eu acho que perigoso é quando as pessoas persistem, né? Apesar da explicação existir, elas persistem em continuar propagando, né? Algo que não vai trazer nenhum benefício, a não ser como você falou, oportunidade do cientista mostrar a importância do trabalho dele. E da gente ficar reconhecida, porque a nossa classe da geologia, ela é muito esquecida até acontecer algum acidente muito grave, um desastre muito grave, igual as questões das mineradoras, por exemplo. A gente era muito esquecido até uma barragem estourar. Quando tem um desabamento de terra e casas de pessoas, famílias se perdem, os prédios caem porque, né, foi construído errado, aí que se lembra da gente, né, que a gente é importante na construção dessas grandes estruturas. O geólogo é que entende do subsolo. Ele que vai dizer se aquilo suporta ou não suporta, se aquilo é feito corretamente ou não é feito corretamente. Então, não desmereça a classe, né? Não desmereça quem conhece o subsolo. A gente que tem as ferramentas didáticas de estudo, de metodologia, para identificar o que é correto e o que não é correto, né? Então, quando tem um terremoto, um grande tsunami que teve lá na Indonésia, aí foram se falar o que é um tsunami pela primeira vez. Sim. Aí foi um geólogo na televisão ser chamado para explicar o tsunami. Então, todo mundo achou que aquilo estava acontecendo pela primeira vez no mundo, né? Exatamente. Não existia. Então, assim, a gente geólogo, nós geólogos, a gente só é chamado nesses casos. A gente não queria ser chamado nesses casos de desastre. A gente não quer ser lembrado associado sempre a um desastre. A gente quer ser lembrado antes. Como prevenir um desastre, como educar as pessoas, como desmistificar certos conceitos que as pessoas achavam que eram corretos, e, na verdade não são corretos, né? Os corretos são assim, não dessa forma. Então, acho que é isso, assim, vamos dizer assim, que eu deixaria de palavra final, assim, uma ideia positiva. Isso. Não lembrar da gente só quando acontecer um desastre. Chama a gente antes, a gente está aqui para dar palestras, quem sabe né? despertando vocações, né? Exatamente. Porque, crianças às vezes se sentam interessadas em seguir essa carreira, né? Pode ser adolescentes, jovens, aí veja esse conhecimento aí vindo aí, essas teorias loucas voltando. Não, eu preciso de estudar isso, eu preciso de provar que isso é errado. Eu conheço Ele uma entra criança nesse estudo que é fã de dinossauros, aí, apaixonada, uma criança bem novinha, mas adora, quer dizer... Então, é engraçado que as crianças pequenas, elas são muito encantadas com são dinossauros, muito né? encantadas. Muito encantadas. E não eram só elas eram encantadas. Os egípcios, eu vou botar numa geomitologia, os egípcios eram muito encantados com os fósseis. Eles acreditavam que os fósseis de dinossauros encontrados no Egito eram animais recentes. Só que os fósseis de dinossauros eram gigantescos, então eram cabeças e crânios enormes. E eles falavam que existia uma besta morando no Rio Nilo. E se você fosse lá, por exemplo, o grifo é um animal com asas, né? Um animal de 4 patas e bico e asas. Isso, na verdade, era o fóssil, era o crânio de um dinossauro que tinha um bico, e eles desenharam como seria aquele animal e colocavam medo. Aí criou-se uma mitologia. Se você passasse naquele vale, o grifo ia te comer, você não pode entrar na mina de ouro, porque o grifo está lá protegendo o ouro. Que, na verdade, o crânio foi achado na mina de ouro, quando eles estavam prospectando o ouro lá. Então, associava. Então, os próprios imperadores egípcios, nos reis egípcios, eles colocavam a pintura deles com o crânio desses fósseis. Então, eles eram essa divindade, para poder pôr medo no povo e poder, de uma forma, ganhar um respeito, por ser uma divindade, por ser mitológico. Então, isso veio lá do passado. Estou olhando o seu pingente aqui, é um dinossaurozinho. É um pleistosaurozinho que vivia nos marezinhos, pescoçudinho. Muito conhecido como o monstro do Lago Ness hoje. O monstro do Lago Que é uma mitologia, uma geomitologia, que eles acreditam que é um pleistossauro que vive no Lago Ness, lá nos fiordes da Noruega, lá. Mas não existe. Muito na Escócia, bacana, né? Escócia, né? Na Escócia. Isso, Escócia. Muito bacana. Isso, ontem, na discussão da pauta, eu me lembro de ter comentado com você isso, né? Normalmente, quando as pessoas falam em profissões, pensa nessas de engenheiro, médico, as convencionais, né? As convencionais, Sim, publicidade. as convencionais. E a geologia está aí
tão um leque complexa, enorme, assim, um leque de atuação, né? muito grande. Nós As estamos pessoas terminando, não? acham- Estamos no último Porque minutinho. eu estava pensando exatamente isso. O campo para vocês trabalharem é vastíssimo, né? Muito vasto. Pudesse ficar falando sobre isso, a gente vai mais uma hora falando da área que você pode atuar, na área ambiental, na área econômica, né, na área de recuperação de danos, né, ambientais, na área de prospecção dos bens minerais, como professores, como, né, E vocês viajam bastante também, né? E a geologia, ela não está onde a gente mora, ela está em todo ao redor da Terra. Então você tem que ir atrás da geologia. A geologia não vai atrás de você. Então a gente viaja muito, a gente descobre caminhos novos, paisagens magníficas, a gente anda no campo, a gente desbrava serras e vales, atravessa cachoeiras e rios, a gente vê tudo isso. E vocês passam de um mero observador, porque vocês, como têm o conhecimento, vocês interpretam aquilo que vocês estão vendo, né? Uhum. Aquelas formações rochosas, Sim. né? Aquilo que atrai tanto o nosso olhar, mas para Sim. vocês deve ser magnífico nessa Magnífico, parte de exatamente. saber cada linha daquela, cada sedimento. Isso, Foi um é uma período história, exatamente. Tem a geologia histórica, que é, na verdade, essa geometologia, ela se enquadra na geologia histórica, é estudar eventos passados e justificá-los no presente, né? Eu vi na pesquisa que eu fiz, geologia médica. Uhum. Que é uma área, uma linha recente também da geologia, que ela serve para associar certas doenças que acometem uma certa população de acordo com algum elemento químico que tem ali no subsolo. Por exemplo, um elemento químico radioativo, ele promove uma grande intensidade de cânceres naquela civilização, naquela sociedade. Uhum. E aí descobriram-se vários campos ali que tinham fontes de césio, fontes de tório, radônio, que é um gás que é radioativo, que emana, e as pessoas estavam tendo muitas doenças relacionadas a isso, e descobriram-se que estava relacionado não uma contaminação antrópica, mas uma contaminação natural que já existia ali. Sim. Isso é geologia médica. É associar a geologia com doenças que estão surgindo. Olha só. Eu espero que a sua entrevista, além de ter sido muito gostosa, que ela desperte vocações, porque é muito bacana. Muito obrigada. Obrigada a vocês aí por dar um espaço aqui. Sul de Minas, né, que não é muito famoso assim, com mineração, na nossa área de atuação, mas aqui é um campo maravilhoso para prospecção, no caso de águas, né, subterrâneas, águas minerais, e a geologia está aqui também. Eu estou aqui como representante aí da geologia. Se tiver alguma dúvida, me procurem. Depois. A gente vai colocar nas páginas na página do Ideias Positivas, os links da página da Estefânia. O link que ela falou para nós do livro também vai estar lá no Ideias Positivas, para quem quiser baixar. E nós agradecemos muito pela presença, foi incrível esse programa. O Sr. Tadeu está lá assistindo. O Sr. Tadeu está lá. Um abraço, pai. E sexta-feira que vem nós estamos de volta. Uma boa semana a todos e até o próximo programa Ideias Positivas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, até a gente. semana que vem, gente. Até sexta que vem.